Olá, queridos, a paz do Senhor seja com todos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Tássio Brandão. Se você ainda não for inscrito, eu peço que você faça a sua inscrição. Basta clicar no botão que fica escrito inscrever-se e você já estará inscrito. Peço também que você deixe seu like, seu comentário e ative também o sininho. É só apertar no botãozinho também, sininho, para que todas as vezes que eu subir aqui um vídeo ou abrir uma live, você seja notificado pela plataforma. Lembrando sempre, eu sou apenas um publicano pecador, que precisa tanto de Deus como qualquer pessoa que esteja assistindo esse vídeo. Peço que você, se você tem a sua Bíblia aí com você, abra por favor no Evangelho de João, no capítulo de número 15, versículo 16. Hoje vamos aprender a diferença entre dar resultados e gerar frutos. Muitas pessoas confundem o sucesso do ministério, o sucesso da vida profissional com o verdadeiro fruto, né, que a palavra de Deus vai nos ensinar. Nem sempre que uma pessoa está dando resultados, ela está necessariamente, gerando frutos. E nós vamos aprender isso com aquele que é o nosso Senhor, que é o Mestre, que é o Senhor Jesus. Olha o que ele vai falar aqui no Evangelho, segundo nos escreve João, capítulo 15, versículo 16. Vai dizer assim, ó, primeira coisa, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Qual é a diferença de dar resultados e gerar fruto? O Senhor Jesus já nos ensina aqui. Gerar frutos, é aquilo que vai permanecer. O fruto, ele permanece. E nem sempre o resultado vai permanecer, porque ele não foi gerado, de acordo, com a vontade de Deus, com a vontade primitiva ali, a vontade genuinamente de Deus. Às vezes as pessoas dão resultado porque Deus permite, porque Deus ele dá ali a sua permissão, mas não quer dizer que esta é necessariamente a vontade de Deus. Então a diferença principal entre gerar frutos e dar resultado é o fruto dá, uma longevidade maior, ele tem uma longevidade maior, ele vai trazer fruto para o reino de Deus, tá? Então, o fruto, ele permanece. E a diferença entre dar resultados e gerar frutos também se dá, que vem a seguir, o que Jesus vai falar, que é a parte B do versículo, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vos conceda. Ou seja, Jesus só vai investir no seu ministério, na sua vida, se você gerar frutos para ele. Se for para gerar frutos para o reino dele, se for para engrandecer o reino dele. E se você fizer isso, se você der frutos para o Senhor, ele vai ser o primeiro a investir na sua vida, no seu ministério. Porque ele está dizendo aqui, ó, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vos conceda. Então Jesus, ele só investe em projetos que ele mesmo projetou. Jesus só vai investir a longo prazo naquilo que você começou a fazer debaixo da vontade, da permissão, mas também da vontade genuína do Senhor. Então não adianta você querer dar resultados, que geralmente ele vem mais rápido, pegar ali atalhos para atrair a grande massa, para buscar o máximo de pessoas, para que o seu nome ali seja engrandecido, e ele não tem uma continuidade, ele não tem ali um investimento. Por quê? Porque tudo aquilo que eu faço, mesmo na obra de Deus, que não seja para engrandecer o nome dele, ele tem um prazo de validade. Ele vai até te botar no hype ali durante um tempo, você vai ser enxergado por uma pessoa que dá, como uma pessoa que dá resultados, mas a longo prazo, isso tudo vai minguar. Por quê? Porque não está edificado sobre a rocha, não está glorificando ao nome do Senhor, tá? Então Deus, ele vai investir, nos planos dele. Deus vai investir nos planos dele. É por isso que muitas pessoas acabam sendo frustradas, mesmo na obra de Deus. Por quê? Porque elas fazem seus próprios projetos e quer que Deus o abençoe, quer que Deus fortaleça ele, quer que Deus invista no projeto que ele criou para si, na obra que ele criou para si. Por isso que você vai ver pessoas trabalhando num ministério para o qual ela não foi chamada. A pessoa que tem o chamado de interceder vai querer cantar. A pessoa que tem o chamado de pregar, ela vai querer só ficar ali entregando panfleto, Não que nós não possamos fazer todas essas coisas, mas todos nós temos um chamado, todos nós temos uma missão.
E o dom que Deus nos dá é justamente para aplicarmos nessa situação. Então não adianta você que tem o dom de cantar, o dom de pregar e querer fazer outra coisa, a não ser o que Ele te chamou para fazer. Não adianta. Se você foi chamado para ser, mesmo que seja um simples porteiro, eu já vi pessoas se converterem porque ao chegarem, né, nas igrejas, elas receberam um abraço diferente, elas receberam um sorriso diferente, e isso foi suficiente para elas se converterem, porque elas viram o amor de Deus ali. Então, às vezes a gente tem esse costume de menosprezar alguns ministérios e supervalorizar outros, né? Como pessoas que estão no altar. Elas não são mais especiais do que as pessoas que estão, por exemplo, na portaria, nos bastidores. Não, cada um tem a sua incumbência. Por isso é que você não pode trabalhar esperando, né, com a sua expectativa no resultado. Porque se você for olhar só para o resultado, você vai começar a fazer coisas que Deus não chamou você para fazer, e você vai ter ali um sucesso repentino e você vai achar que Deus está se agradando. Mas dar resultado não significa que Deus está se agradando da sua obra. E muito pelo contrário, isso pode literalmente interferir até na sua salvação. Olha o que o próprio Jesus vai nos falar agora no Evangelho, segundo nos escreve Mateus, no capítulo 7. Vai dizer assim no versículo 19: toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança no fogo. Ele está dizendo aqui, você pode até dar resultado, mas se você não gerar frutos, você vai ser cortado. Versículo 20: portanto, pelos seus frutos conhecereis, não é pelos resultados. Não é porque o seu ministério está grande, não é porque as pessoas te admiram, que as pessoas te aplaudem. Olha que grande obra essa pessoa está fazendo. Mas e Deus? Será que Deus está se agradando? Será que Deus está aprovando? Versículo 21, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Não adianta você querer fazer a obra de Deus, querer trabalhar para Deus, sem conhecer primeiramente a Deus, sem saber o que Ele realmente espera de você, sem saber o que Ele tem preparado para a sua vida, para que a tua vida seja um instrumento na mão dele, e não aquilo que você quer imputar a Deus, para que Ele faça de você. Você entende isso? Se você foi chamado para ser mão, não adianta você querer ser perna. Você entende isso? E muitas pessoas vão se confundir, porque vão se ludibriar com o sucesso. É aí onde muitas pessoas acabam negligenciando a obra. Você vê pessoas fazendo muito sucesso e elas vão acabar querendo nortear um novo evangelho, um evangelho mais suave. Por quê? Porque ela não quer perder aquele hype, ela não quer perder aqueles aplausos, ela não quer perder aqueles seguidores, se é que você me entende. Versículo 22, elas vão dizer assim, naquele dia me dirão: Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? E em Teu nome não expulsamos demônios? E em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? Ou seja, nós demos resultados. Se nós estamos expulsando o demônio, você sabe o quão difícil é. E essas pessoas estão expulsando demônios. Ou seja, são pessoas que têm um ministério. Mas olha o que Jesus vai falar. Jesus vai falar abertamente, E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Ou seja, você nunca parou para me ouvir o que eu queria de você. Você está fazendo, tudo que você fez pela tua vontade, você fez pelo seu querer, para a sua glória. Você nunca me conheceu, porque se você me conhecesse, você estaria me glorificando. Você estaria fazendo aquilo que eu queria que você fizesse. Os resultados, muitas vezes, acabam maquiando, a vontade de Deus. Apartai-vos de mim, vós que praticais o quê? A iniquidade. O que é a iniquidade? Iniquidade é a falta de equidade. Equidade é aquilo que Deus quer que nós façamos, que é obedecer a palavra de Deus. Ter equidade é isso, é ser obediente, é seguir os mandamentos, seguir a voz profética de Deus. Não é aquilo que, eu penso, então é Deus que está falando. Não é assim que funciona. Primeira coisa, principalmente se você não é um líder, e até mesmo se você for um líder de igreja, você precisa ter alguém que você precisa ouvir. Você precisa ter alguém que você vai tomar conselhos. Você entende isso? Então, ninguém faz a obra de Deus sozinha. A palavra de Deus vai dizer que na última ceia, Jesus reuniu todas ali na mesa, e ali ele foi conversando, ele foi dando ali as últimas das últimas instruções. Jesus sempre chamava para a mesa, para ensinar. Jesus não mandava, vai e pronto, acabou. Jesus ensinava. E não que Jesus precisasse tomar conselho, mas foi assim que os apóstolos fizeram. Tudo que eles foram fazer, até para substituir
o Judas, foi feita ali uma assembleia, colocou-se na mesa, ninguém era maior que ninguém. Vamos aqui, ó, vamos conversar, vamos dialogar, porque ninguém faz a obra de Deus sozinho. Então você precisa parar para ouvir alguém, né? Então não é tudo que você coloca na cabeça que é Deus falando, né? E se você tem um líder, se você está debaixo de um líder, ouça o que o seu líder está falando, porque Deus vai usar a vida dele para falar com você. Por isso que nós temos que ter sim um líder na nossa vida. Nós não podemos depender dele, mas precisamos ter comunhão, precisamos ter diálogo, porque Deus fala conosco, né? E se Deus falou com você, por que ele não iria falar com o seu líder? Por que ele iria falar algo diferente para o seu líder? Por que ele iria falar algo diferente para os seus irmãos? Isso é iniquidade, quando eu quero fazer a minha própria vontade, aquilo que eu penso, aquilo que eu acho, aquilo que, como eu penso que deva ser a obra de Deus, aquilo que eu penso que deva ser a minha vida com Deus. Por isso que nós temos que ficar atentos a isso. Mas olha o que diz o versículo 15, volte um pouquinho atrás, vai dizer assim, ó, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Versículo 16, os seus frutos os conhecereis. Você vê que o sempre vai ser o fruto, nunca vai ser o resultado. Lembrando sempre, o fruto permanece. O resultado pode até te dar um hype durante um determinado momento, mas o fruto, aquilo que é fruto, vai permanecer. Então que Deus abençoe a sua vida, que Deus gere frutos através da sua vida, para a glória dele, porque tudo dele, por ele e para ele, seja toda a glória. Deus abençoe a sua vida, até o próximo vídeo e viva o Senhor Jesus.